Sexta-feira passada, a igreja celebrava uma festa litúrgica bastante singular, chamada Festa do Sagrado Coração de Jesus. O que a igreja queria ao celebrar esta festa? A igreja estava dando ênfase a essa metáfora poderosa. Qual metáfora? Coração de Jesus. Em que sentido o coração de Jesus é uma metáfora? No sentido de que a festa não fazia referência a Jesus enquanto homem e Deus encarnado no meio de nós. Portanto, não fazia menção ao coração como um músculo que bombeia sangue para o corpo, não. É justamente a outra denominação de coração que nós comumente utilizamos. E é a denominação do coração como sede de nossos sentimentos, nossos afetos, nossos estados de humor. Quando alguém é uma pessoa boa, via de regra a gente diz: fulano, fulana tem bom coração. E o inverso também é verdadeiro. Fulano tem um coração ruim, é uma pessoa assim, assado, etc. Pois bem, celebrar o Sagrado Coração de Jesus é ter em conta aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus? Dentre tantas coisas, uma delas nós temos certeza que está no coração de Deus. E é o cuidado, o amor, o zelo que Deus tem para cada um de nós. E por que eu estou lembrando disso aqui hoje, se a festa foi sexta? Por um simples motivo. A palavra de Deus da liturgia de hoje, 11º domingo do tempo comum, tem plena sintonia com esta festa do Sagrado Coração. Ou seja, a palavra de Deus hoje nos permite aprofundar um pouco mais, para a gente começar a entender melhor por que se fala tanto por aí que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Vejamos. Logo na primeira leitura, que é do capítulo 19 do livro do Êxodo, nós temos ali a recordação da aliança que Deus fez com a humanidade. Ou seja, Deus fez um compromisso com a humanidade, um compromisso de cuidar dela, de orientá-la, de se fazer presente na sua caminhada. E o termo usado para expressar este compromisso é a palavra aliança. Esta palavra é muito significativa para nós. Quando um homem e uma mulher procuram a igreja para se casarem, um dos ritos dentro do grande rito do matrimônio, tem um rito menor, que consiste na troca das alianças. O que está por trás desse rito? Tem uma simbologia interessante ali. A aliança, quando você olha ela aparentemente parece ser um ciclo sem começo e nem fim. Portanto, remete à ideia de eternidade. Por que ela é colocada neste dedo aqui?
Os egípcios, eles eram, dentre os povos da antiguidade, bastante avançados em termos de medicina. E eles acreditavam que neste dedo começava uma veia que percorria todo o braço e terminava no órgão do coração. Portanto, trocar alianças na celebração do matrimônio significa participar de algo maior, do amor. Nós não criamos o amor. Não sei se pararam para pensar nisso. As pessoas se percebem apaixonadas, se percebem amando, mas elas não criam o amor, não criam a paixão. Portanto, trocar as alianças significa participar, estar envolvido nesse amor, que é algo no seu mistério. Não sabemos o começo, não sabemos o fim, mas é algo que está conectado com o nosso coração. Então, Deus, ao dizer que fez uma aliança conosco, quer dizer que Ele se importa, que Ele fez esta aliança num gesto, num sentimento que brota do coração de Deus. Dito de outro modo, Deus cuida de nós, Deus fez aliança conosco, porque nós temos um lugar especial no coração de Deus. E isso é amor. Esse gostar de Deus, este valorizar de Deus para conosco é um gesto gratuito. A igreja fala isso, muitas pessoas repetem isso por aí, mas não tentam entender o que isso significa. E veja, Deus não tem e não teria a obrigação de cuidar de nós. Deus já nos criou. Somos parte da criação. A vida não é porque sim, não é um capricho nosso. A vida é um dom de Deus. Deus nos criou, Deus nos deu a vida, Deus sustenta essa vida. Já estava de bom tamanho se Deus virasse as costas para nós, por assim dizer. Mas Ele não fez isso. Ele vem ao nosso encontro, sabe da nossa limitação, fez aliança conosco para dizer: vocês são a criação mais importante. Vou acompanhá-los enquanto vocês assim quiserem. Esta iniciativa de Deus, que nós não conseguimos explicar, nós entendemos como amor. Porque assim é o amor também entre nós. Quando você ama uma pessoa, você não consegue explicar por que você a ama. Você simplesmente a ama. É como você se envolver nesse mistério do amor. Assim é o amor de Deus para conosco. Continuando neste aprofundamento, nós temos o Evangelho de hoje, capítulo 9 de São Mateus, e ali Jesus, ele, dentre os seus discípulos, dentre aqueles homens e mulheres que andavam com ele, Jesus escolheu 12. Está ali no Evangelho o nome dos 12, e deu a esses 12 uma função específica, o título de apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, enviado em nome dele, Jesus. E estes apóstolos tinham algumas funções especiais: curar doentes, limpar leprosos, ressuscitar mortos, anunciar o reino de Deus, enfim, tudo que receberam gratuitamente da parte de Jesus, deveriam distribuir por aí. O que é isso? Isso é Jesus fundando a igreja. Por que Jesus fundou a igreja? Para dar continuidade, no sentido de atualizar,
de manter vivo a sua pessoa, sua figura, sua mensagem. Esta é a função da igreja até os dias de hoje. Portanto, a igreja não consiste apenas numa reunião, numa agremiação de pessoas. Ela é isso, mas ela é muito mais. Ela é uma entidade que tem suas bases espirituais no desejo, na vontade, no querer de nosso Senhor Jesus Cristo, que junto com o Pai e o Espírito Santo cuida, orienta e mantém esta igreja. E veja, as últimas consequências, também a igreja é expressão do amor de Deus. Por quê? Já pensou se a gente conhecesse Jesus Cristo só de ouvir falar por aí? Certamente o nosso conhecimento dele seria bem parco, bem superficial. O diz-que, geralmente as informações no diz-que, informações importantes, tendem a se perder. Já pensou se a gente quisesse ler a Bíblia, a palavra de Deus, por conta própria? A gente iria patinar, desistir, porque é um livro exigente, denso, difícil, muitas vezes pouco empolgante. Mas uma das funções da igreja é apresentar para nós quem é Jesus Cristo. Afinal, a igreja é uma esposa de Cristo. Essa relação, Jesus com a igreja, como sua esposa, o marido e a esposa, é inspirada no livro do Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento, onde Deus é o noivo e o povo é a sua noiva. E a relação de Deus deles é a relação de Deus para com o seu povo. Portanto, a igreja, enquanto atualizadora da figura da mensagem de Jesus, enquanto intérprete autorizada das suas palavras, existe por amor, por graça de Deus. Conhecer Jesus mediante a igreja é um privilégio, é um gesto de amor, de cuidado, de carinho de Deus para conosco também. E por fim, na segunda leitura, capítulo 5 da carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo não conheceu Jesus como Pedro, André, Mateus, os outros conheceram, pela diferença de idade. Quando Jesus vivia e pregava antes de sofrer a paixão, talvez o apóstolo Paulo era um bebê ou talvez não tivesse nascido. Enfim, ele conhece Jesus espiritualmente, mas faz uma experiência profunda. Portanto, Paulo, não viu os eventos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas ele pensa, medita, reflete sobre isso e conclui, tal qual é nossa leitura: quando ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Ou seja, a morte de Jesus não foi um evento comum, não foi apenas mais uma pessoa que morreu, não. Tem um significado precioso aí, que para nós cristãos não deve ser esquecido. Jesus morre para pagar a nossa dívida. Que dívida? É aquela que lá no início, com Adão, com Eva, foi assumida. Adão e Eva foram desobedientes, e essa desobediência fez entrar o pecado no mundo. Cristo morre pela sua extrema obediência. Então, na contramão de Adão e Eva, Jesus Cristo conserta, resolve, paga a dívida que ambos contraíram.
E a pergunta que Paulo, nas entrelinhas, faz é a seguinte: mas por que Jesus fez isso? Com toda a sabedoria do apóstolo, ele não entende. Por que que Jesus veio, pregou, sofreu o que sofreu, morreu como morreu por nós? A gente não explica, a não ser que a gente pense, porque Deus nos ama, porque Deus gosta de nós. Afinal de contas, assim é o amor. As pessoas apaixonadas, as pessoas que amam, via de regra, a gente vê por aí. Não fazem loucuras pelo amado, pela amada? Fazem. Do mesmo jeito, entre aspas, Deus nos surpreende no que faz para conosco, no seu gesto de amor para conosco. Isso porque nós valemos, porque nós somos importantes para Deus. E assim, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos mostra hoje um pouco mais da profundidade desse amor de Deus, da onde ele vem, como ele funciona, para que a gente possa entender mais, para além das formas genéricas, o que significa dizer por aí que Deus é amor. O que se espera de nós? Que nós tenhamos gratuidade por tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha generosidade. E mais, envolvidos por esse amor, se espera que a gente fique contagiado por esse amor, que a gente fique assim tentado a amar como Jesus amou. Tem até uma jaculatória muito bonita que a gente reza na via sacra, na oração do terço. Ela diz assim: Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Vamos repetir. Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Que possamos, na nossa caminhada de fé, além de experimentar constantemente o amor de Deus, que o nosso coração também, aos pouquinhos, vá se assemelhando, vá sendo trabalhado, moldado, segundo os moldes, o amor, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.